O assunto de tarifa de ônibus sempre foi muito usado pelos partidos de esquerda como um elemento de mobilização dos jovens, né? Nós que já fomos militantes mais da esquerda, a gente conhece um pouco dessa história. Saí do PT quando o PT saiu de si, né? Eu costumo dizer isso, mas eu fui do PT durante muito tempo, mas nunca fui parlamentar pelo PT. Eu era trabalho de base, enfim, é curioso isso, né? Eu estava começando a minha gestão aqui em Salvador, todo o começo é muito difícil, tomei decisões duras naquele começo, e ali, com os movimentos de rua, eu diria que foi um dos momentos mais complicados do meu período inteiro à frente da prefeitura, porque a gente ainda não tinha capacidade de atender as expectativas da população, estávamos organizando a cidade e, de cara, a gente já recebeu toda aquela pressão, toda aquela demanda. Eu me lembro de uma noite em que meu filho, que era estudante da USP e que estava acompanhando todas as passeatas desde o começo, me ligou e falou: pai, estou fora, isso aqui já não é mais mobilização popular. E me deu exemplo de vários cartazes sustentados pelo pessoal que mostrava que era um outro tipo de público em outro tipo de mobilização. O que eu te digo e repito é o seguinte: eu atuei da forma mais consciente e equilibrada diante do que eu tinha disponível. Nós queremos tranquilidade na cidade, para que a cidade funcione, para que as pessoas para que os temas legitimamente levantados nas manifestações possam ser debatidos com tranquilidade. Então, quero dizer aqui que no caso do metrô e do trem, nós vamos revogar o reajuste dado, voltando à tarifa original de R$ 3. Eu lembro que a presidente Dilma Rousseff, no dia 24 de junho, convocou em Brasília uma reunião com os prefeitos das capitais e os governadores de estado. Ali ela tentou dar um sinal de que faria mudanças, uma agenda de mobilidade, uma agenda de reforma política, etc. Na prática, pouca coisa saiu do papel, mas foi um gesto que ela fez para tentar acalmar a população. Como presidenta, eu tenho a obrigação tanto de ouvir a voz das ruas, como dialogar com todos os segmentos, mas tudo dentro dos primados da lei e da ordem, indispensáveis para a democracia. O Brasil lutou muito para se tornar um país democrático e também está lutando muito para se tornar um país mais justo. Não foi fácil chegar onde chegamos, como também não é fácil chegar onde desejam muitos dos que foram às ruas. Só tornaremos isso realidade se fortalecermos a democracia. Olha, ela anunciou, não foi uma conversa propriamente, tinha muita gente, não dá para conversar.
Mas o governo federal anunciou uma série de medidas, né, para conter uma crise que já estava no colo do governo federal. Ali já estava... As coisas já estavam amadurecidas, né? Já se tinha a compreensão do que tinha acontecido, que tinha chegado no plano federal, que era uma questão nacional. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu no Palácio do Planalto com governadores e prefeitos de todo o país nesta segunda-feira. Na abertura do encontro, a presidenta propôs a elaboração de um pacto nacional para a melhoria dos serviços públicos. Essa é uma dimensão especialmente importante no momento atual, quando a prolongada crise econômica mundial ainda castiga com volatilidade todas as nações. Acho que o governo teve reações ao processo. Teve uma declaração da Dilma pública na televisão, onde anuncia uma série de medidas, investimento em transporte público, atuações contra a corrupção, que foi um tema que acabou entrando nas manifestações, anunciou o próprio Mais Médicos naquele momento também, e dentre essas iniciativas foi tentar demonstrar algum grau de abertura ao movimento social, até porque o governo Dilma era bastante criticado pelo seu fechamento, né, pela sua ausência de diálogo. Todos os ministros que se pronunciaram depois dessa reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, os 27 governadores e os 26 prefeitos das capitais afirmaram que tanto os governadores quanto os prefeitos concordaram de forma unânime com os pactos apresentados pela presidenta Dilma Rousseff. O povo está agora nas ruas dizendo que deseja que as mudanças continuem, que elas se ampliem, que elas ocorram ainda mais rápido. Ele está nos dizendo que quer mais cidadania, quer uma cidadania plena. As ruas estão nos dizendo que o país quer serviços públicos de qualidade, quer mecanismos mais eficientes de combate à corrupção que assegurem o bom uso do dinheiro público. Quer uma representação política permeável à sociedade onde, como já disse antes, o cidadão e não o poder econômico esteja em primeiro lugar. Ela se pronunciou e quando ela se pronunciou, ela aderiu a essa pauta que a Uni já levantava do pré-sal para a educação. Então, a gente falou, olha, vamos seguir. Eu lembro que quando a Dilma reuniu, acho que foi na véspera, a gente fez um ato em Brasília, que eu não vou lembrar de todas as pautas, eu acho que eram 5 eixos que a gente tinha definido. E tinha essa questão do pré-sal para a educação, reforma política, eu acho, e o que eu lembrei, tinha um que era contra a cura gay. E pós os protestos e a ideia também daqueles 5 pontos que não foram, nenhum dos pontos foi levado adiante, também mostrou que não era aquilo, que o governo não estava enxergando o que estava em curso. O que estava em curso era uma negação de uma história que existia no Brasil muito grande, que era uma história que a classe política estava muito distante do povo. Eu lembro perfeitamente do Eduardo Paes, que é um dos que sai menos arranhado dessa história. O Eduardo me ligou na época, falando assim, vem tomar um café comigo para você me explicar o que está acontecendo. Eu falei, olha, Eduardo, primeiro que eu não sei o que está acontecendo, desculpa, eu não posso te ajudar. Eu tinha disputado a eleição com o Eduardo em 2012, né? Eu falei, eu não tenho condição de te ajudar porque eu não sei o que está acontecendo. Ele falou, mas eu não sei nem com quem conversar, eu não sei nem quem que eu procuro. Aí eu falei, essa é a coisa nova, não tem um líder que chama as massas para as ruas. Isso não existe mais, só acabou, né? Você vai ter que ir por categoria, você vai ter que ir... E ele negociou mal com os professores, por exemplo. Todos eles, acho que todas as autoridades de vários partidos diferentes, do PT, do PSDB, tiveram muita dificuldade. O Haddad teve muita dificuldade em São Paulo, né? O Eduardo teve dificuldade no Rio de Janeiro, o Cabral nem se fala, porque é um lunático, mas a Dilma teve muita dificuldade, porque não tinha com quem negociar, né? Era uma crise mais estrutural. Quando a presidenta Dilma anuncia aquela série de medidas que tentavam diminuir o impacto dos problemas da mobilidade, ela também fala na reforma política, que era a forma que nós entendíamos que uma tentativa de dar resposta para essa acusação desse bloco, corrupção, políticos, tudo na mesma panela, etc.
Então, foi uma tentativa que não prosperou, porque, claro, o Congresso não tinha interesse nenhum em fazer plebiscito, em fazer reforma política. Acabou-se... Daquelas bandeiras, na verdade, o que a única que foi à frente é mais médicos. Nesse cenário, a reação ela é isso, ela é uma reação imediata. Se atira para todo lado, se tenta entender. Mas não acho que o governo da presidente Dilma ignorou ou fez pouco caso. Não, acho que ele levou muito a sério. Convocou coletivas e anunciou medidas, e a Globo noticiou todas elas e divulgou com extensão. Agora, se deu certo ou não é outra coisa. Mas eu não faria essa crítica ao governo da presidente Dilma. Ela reagiu como um governo reagiria diante de algo tão inesperado. Nós estamos aqui pacificamente. Nós somos um movimento de ocupação pacífica. Que eu me lembro, só o MPL foi convidado. E eu acho assim... O convite tinha muito a ver também com alguma forma de... Quando se surgem novas lideranças, como foi o caso da MPL em junho de 2013... Uma postura é o combate, é tentar inibir essas lideranças de continuarem a sua mobilização. A segunda postura é você tentar cooptar. E eu vejo que essa reunião que aconteceu no Planalto, logo depois de junho de 2013, foi uma mudança de postura. Até então era uma postura de tentar desmobilizar e etc. E quando isso se tornou impossível, foi tentado alguma forma de demonstrar diálogo, demonstrar que estava junto, demonstrar que estava disposto a ouvir as demandas e tudo mais. Fizemos essa reunião para discutir transporte. Mas, na verdade, também foi uma reunião que eu vi um pouco, mas mostrou que a ideia não era nenhum avanço concreto ali no transporte por parte do governo federal. Questionaram também algumas posições, disseram que tarifa zero não era o caminho, que não fazia sentido defender um transporte público gratuito para todos, e a gente teve algumas discordâncias e acabou sendo uma reunião mais protocolar. Não significou uma aproximação com o PT de nenhuma forma. Eu acho que o saldo foi, apesar de não ter, vamos dizer, servido de lição para os políticos, né, tradicionais, foi mostrar para muita gente que havia um tigre de papel aí, né, encarnados por essas velhas lideranças. A capacidade de mobilização proporcionada pela internet, né, e as pessoas verem que tinham poder de gerar alguma transformação, né? Olha, eu tenho um aprendizado tudo, né? Acho que nós vamos aprender com aquilo, né? Como lidar com aquilo, né? Nós estamos aprendendo até hoje, né? Tem uma série de coisas que a gente ainda não conseguiu dominar no bom sentido da palavra. Não é um domínio para usar para o mal, né? Mas para fortalecer a democracia, para preservar as instituições. Olha, eu acho que foi um saldo muito importante. Primeiro porque acordou, né, uma população que estava há muitos anos adormecida. Depois, a rua é o lugar das pessoas colocarem as suas opiniões, reivindicarem, protestarem. Aquilo fez com que a classe política, né, parasse e ouvisse com atenção o que estava acontecendo no país. Quem foi capaz de compreender que era preciso mudar, avançou, progrediu. Tem um lado bom, né? Eu vou falar a partir da minha experiência, né? Que ele me permitiu, como político, como governante, entender que aquele mandato que eu tinha ganho de forma arrebatadora em 2012 não me legitimava para tudo. Ou seja, dialogue mais, fale mais com as pessoas, fique mais atento, tenha um governo mais transparente, preste atenção nisso ou naquilo. Esse é um lado positivo que eu acho que trouxe para a democracia brasileira. Ao mesmo tempo, ali eu acho que se começa um processo de generalização da crítica a governos e governantes e à classe política como um todo,
né? E aí você tem todos os episódios que se desencadeiam a partir dali, essa certa generalização, essa crítica ao status quo político, que, na minha opinião, isso o futuro achou que mostrará, acabou levando a um certo aniquilamento mesmo de pessoas. Não é aniquilamento no sentido, não é aniquilamento político definitivo, né? Mas levou a uma transição que eu acho que é uma transição muito radical. Eu devo registrar que a maioria daqueles que discutiram aqui, pelo menos estão optando pelo plebiscito, junto com as eleições de 2014. Mas não há nenhuma dúvida em relação à tese da consulta popular. No segundo turno que seria realizado. No segundo turno das eleições no ano que vem. Mas é a reforma que entendimento para votar antes de uma forma de referendo. Não há mais condições, vocês sabem disso, né? Não há mais condições de fazer qualquer consulta antes de outubro. O Brasil está insatisfeito e são poucos que podem pensar e muitos estão com medo de protestar. As pessoas estão com medo dos vândalos, estão com medo da polícia. A polícia também é criminalizada, a polícia está perdendo a imagem. Precisamos desmilitarizar a polícia militar. Os abusos policiais, a quantidade de armas que eu vejo todo dia. Eu acho que o povo não pode perder essa oportunidade que nos foi dada, que já estourou todo o problema que estava tendo no país de corrupção, todo o problema de impunidade. Eles não podem fazer isso, eles estão achando que o povo é idiota. A gente finalmente acordou, a gente não vai aceitar que essa realidade continue do jeito que está. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala, porque são lutas em curso, né? E a nossa criminalização também é um capítulo dessa batalha. Quase sempre nos movimentos sociais, nos anos ímpares, as pessoas são revolucionárias. Nos anos pares, o movimento sai da rua e vai cuidar da burocracia, vai cuidar das eleições. Todos os movimentos de esquerda cresceram muito depois de 2013, tanto os partidos de esquerda, os movimentos sociais, os movimentos de moradia, o número de ocupações em São Paulo, em vários outros estados, movimentos feministas, movimentos em escolas. Acho que a ocupação das escolas em São Paulo, que depois se difundiu para todo o Brasil, foi uma consequência direta desse processo, inclusive. Depois de 2013, apesar de eu não ter participado efetivamente das manifestações da jornada, ficou um vazio, assim, de sentir a necessidade de me organizar, de continuar, de alguma forma, contribuindo para a luta. E aí foi que eu comecei a me interessar pelas atividades que o Grêmio da minha escola puxava. O saldo de 2013, eu ainda acho que é um referencial de que a rua é o nosso espaço. E se a gente não ocupar as ruas, há quem ocupe. E ali eu acho que tem uma característica que eu acho que naquele momento a esquerda não estava preparada para ter assumido uma posição muito mais de ter acolhido muito mais o movimento que estava crescente nas ruas e meio que perdeu um pouco o bonde da história, né? O problema é nosso, é de todo mundo. E todo mundo sofre com a corrupção. Todo mundo, não tem ninguém que se salve. Acho que até quem rouba se prejudica com a corrupção, porque os netos e os filhos dessa pessoa vão sofrer com a corrupção. Eu acho que, então, o saldo social foi colocar um pouco na cabeça das pessoas que o exercício da cidadania, ele é válido e é necessário. 2013 serviu para mostrar que existia
uma outra torcida, entre aspas, existia uma outra galera que ia fazer também jus e diferença. Porque quando eu estive em 2014 no Congresso, eu ouvi dos deputados me dizendo que finalmente vocês chegaram, porque a gente está jogando, parece estar jogando a final do campeonato sem torcida. Ou seja, fica desestimulado também o próprio político que está no lado da direita. Hoje a direita já pode-se dizer assim que, se fosse comparar o futebol, já tem uma grande torcida. O saldo foi um impeachment, a ascensão da direita no Brasil. Então aquilo lá acendeu, facilitou na minha opinião, facilitou esta volta do ódio, essa volta da indiferença, da intolerância. E eu acho que tudo isso é fruto das manifestações que não tinham organização, que não tinham pauta, que não tinham objetivo. Eu condenei e alertei em rede nacional, na semana passada, que meu governo não vai transigir na manutenção da lei e da ordem, proibindo a ação de vândalos, arruaceiros que tentam perturbar o caráter pacífico das manifestações. Eu repito essa disposição perante os senhores e as senhoras e reafirmo meu compromisso de ajudá-los no que for necessário para garantirmos paz e tranquilidade às nossas cidades. Mas quero repetir principalmente que o meu governo está ouvindo a voz democrática, as vozes democráticas que saem e emergem das ruas e que pedem mudanças. É preciso saber escutá-la, saber escutar a voz das ruas. Só ela é capaz de nos impulsionar a andar ainda mais rápido. É preciso que todos mesmo, sem exceção, entendam esses sinais com humildade e acerto. Isso vale não apenas para nós, líderes de governos, mas igualmente para os brasileiros e brasileiras que estão em suas casas e também para aqueles que foram às ruas. Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política, poderemos fazer mais rápido muita coisa. Cabe a nós saber retirar deste momento mais força para fazermos mais pelo Brasil e muito mais pelos brasileiros. Hoje a minha postura, quando eu olho um lado que eu não concordo e o outro que eu não concordo, eu vou botar o 00 confirma, porque é a minha forma de dizer, vocês, nenhum desses lados me representam.